o nosso coração e venha aceitar essa palavra que ela preparou e vai ser usada por Ti essa noite, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa a pregadora. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sobre orar nos dízimos e nas ofertas é um ato muito bonito. De repente você veio aqui na frente, você orou, você não deve nem ter entendido. Afinal de contas, você nem é dizimista ou ofertante da casa de Deus. Quando nós falamos que a fé ela é um ato de dar um passo, ela é realmente um ato de dar um passo. Você pode não ter trago cédulas reais, mas você trouxe o seu coração. Isso me faz lembrar da mulher que ofertou tudo que ela tinha, que era uma única moeda, né? Ela deu tudo que ela tinha. E isso fez com que mudasse toda a história dela adiante. E isso é muito bonito, isso é incrível. E isso traz para os dias atuais. Vou sentar rapidinho, já a gente levanta para orar sobre a palavra. Eu vou contar rapidinho um testemunho, já que foi orado sobre os dízimos e as ofertas. Vou contar o que aconteceu hoje, mais ou menos umas 2 semanas. Eu já cheguei a comentar aqui com algumas pessoas. Mas quando você ora e se dispõe, se propõe, quando eu entendi que prosperidade não tinha a ver com valores, com o que você pertencia, e sim com o que você era, eu entendi que eu não era uma pessoa próspera. E, gente, eu não sou uma pessoa próspera e eu realmente não era uma pessoa próspera. Ela tem muitos significados, na verdade, a prosperidade. Mas eu, como filha e noiva de Cristo, entendi que ela deveria começar por mim. E há umas 2 semanas atrás eu peguei um Uber. Eu saí para trabalhar. Tá tendo um convívio lá em casa toda terça. E aí veio a oportunidade de eu estar trabalhando num domingo. Eu falei, eu vou trabalhar porque daí eu já consigo dinheiro para comprar as coisas na terça-feira. Amém? Pensei, glória a Deus, e lá fui eu. Achei que eu não ia comprar isso, mas eu vou comprar. Rapidinho. Aí na volta para casa, Deus é tão bom que quando as coisas vêm dele é perfeito e agradável. Ele me busca em casa, esse rapaz, ele me chama de filha. Eu sou muito grata a Deus porque as pessoas que me rodeiam, elas podem me chamar de família. E isso é tão nítido que quando a gente está junto, as pessoas perguntam, sua filha? E isso foi perguntado no domingo, sua filha? E poderia ser. E isso é lindo. E ele falou, Tati, eu vou pagar o seu Uber para a volta. Aí eu fui olhar, no domingo à tarde, o Uber costuma ficar mais caro, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, R$40. Eu não vou pedir Uber. Vou pegar moto. E eu pesquisando moto, e ele veio e falou, não, Tati, eu vou pagar. Se você quiser ir, eu não gosto de moto, é lá em Campinas, era. Aí eu olhei e pensei, eu falei, na hora eu continuei, ainda pedi, tem a opção de 2, né? Aí o Hélio novamente disse, menina, vou pagar o seu Uber. Então tá bom, ele vai pagar, então eu vou pedir. Não vai faltar para ele tá insistindo. E aí eu obedeci. Entrei dentro do Uber, demorou mais ou menos uns 5 minutos para o Uber chegar. Aí eu moro no São Marcos e eu nem sabia que em Campinas também tem um bairro que chama São Marcos. Ele começou a rir, ele achou engraçado e falou assim, achei que era aqui em Campinas, mas tá bom. E aí entrou dentro, né, seguiu a viagem. Aí eu peguei e comentei com ele, né, falei, nossa, vai sair muito da rota, de qualquer coisa desse, a gente pede outra. Ele, não, Deus faz as coisas de formas que a gente não entende. Eu falei, opa, isso daí é receita de Deus. Já achei graça, comecei a conversar com ele, já, né? Já começou uma amizade aqui. E aí ele estava falando, não, eu moro em Hortolândia e eu preciso ir para a igreja às 6 horas, 6h30 era mais ou menos umas 4 e pouquinho, mas vai dar tempo. Aí não demorou muito na rota, não chegou nem na metade do caminho, não tinha chegado aqui em Valinhos. Ele tinha aceitado uma viagem que ia para Hortolândia. Ou seja, ele me trouxe
Valinhos. Aí de Valinhos ele iria direto para onde ele queria chegar, o destino dele. Aí com todo comprometimento e amor do mundo que ele tem para com Deus, ele falou assim: entendi tudo. Eu também ia para a igreja nesse dia, era domingo. Estou levando a serva dele para a casa de Deus também. Eu falei, gente, que maneiro. Que é o próprio anjo que está aqui com a gente dentro desse carro e conversa vai. Ele contou o testemunho dele, eu comentei um pouco do meu e ele falou sobre o batismo do Espírito Santo, se eu não me engano ele era batista. E a gente conversou. Quando chegou em casa, eu dei R$40 para ele, era 35 a corrida. Aí ele me deu o troco errado. Ele me deu 2 de 5 e era 1 de 5. Eram 2, né? Ele me deu 2. Aí eu virei as costas, virei as costas. Quando eu fui olhar pegar a chave, eu vi que estava dobrado. Quando eu vi que estava dobrado, eu desdobrei ele no carro esperando. Ele não tinha ido embora ainda. Aí eu vi que tinha 2 de 5. Aí o Espírito Santo falou: vai lá e devolve. Aí eu virei as costas e falei: devolver R$5, mas não é meu, né? Pensei comigo. Voltei. Quando eu abri, quando eu bati na porta, ele desceu no vidro do carro e falou assim: olha, o Espírito Santo aqui está me pedindo para que te entregasse isso. Tati, você está dando um testemunho porque você recebeu dinheiro de graça? Ele me deu um valor em real. Na hora eu falei assim: não quero. E dentro do carro nós estávamos falando sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Aí ele respondeu assim para mim: seja sensível à voz de Deus e receba de todo o coração. Quando eu recebi o dinheiro de volta, o Espírito Santo falou: tá vendo? Eu te dei a providência para essa semana. E ele realmente me deu a providência daquela semana. Foi exatamente o que eu precisava, digo a gente, né? O que eu precisava. E eu fiquei assim, ó. Quem nunca me deu nada? Da onde está vindo isso? Depois vieram outras coisas que aconteceram. Mas assim, quando você se dispõe, de fato, de verdade, ele vem com a providência. Então, é um ato de fé, realmente. Dízimo, ele é um ato de fé. Só que a Bíblia nos relata que nós estamos devolvendo, que coisa tudo é dele. Amém? Tati, você está pedindo dinheiro, nada pra gente. Pelo contrário, quem está aqui na frente tem um projeto, alguma coisa, a gente sempre arca com a maior parte, a gente não mexe. Eu não sei nem quanto que a igreja recebe. Eu digo isso mesmo por experiência de vida. Eu estou me propondo e pedindo para que seja uma pessoa próspera. E essa é uma chave, é uma chave muito importante. Para a prosperidade entrar no seu lar e na sua casa, é necessário que você oferte primeiro. Dê o seu melhor primeiro, mesmo que isso seja muito pouco. Entendeu? Então assim, quando você for fazer uma compra, lembra de um amigo, de um vizinho, alguém que está precisando de alguma coisa, e começa a usar isso a seu favor. Porque com certeza o Espírito Santo ele vai trazer anjos na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então agora a gente pode entrar na palavra. Quem quiser se levantar para a gente poder estar orando, a palavra ela se encontra em Números. Capítulo 16, a gente vai ler do versículo 26 adiante. Eu acho lindo o trabalho de Deus. A palavra inicial do irmão, ela é um pouco de ligação com uma palavra que eu preparei pra gente, que o Espírito Santo me entregou, na verdade. E dando continuidade sobre prosperidade, né? Todos encontraram? Números 16. A gente vai ler um pedaço, né? Da metade para baixo, não é tudo, que é um capítulo bem comprido, bem extenso. 16. Números 16. Acho que é o quarto livro da Bíblia. Estou escutando, Alex?
Bom, a gente vai ler o tema que na minha Bíblia chama Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Mas esse capítulo ele é um capítulo tão extenso, Deus conta tantas as coisas que aconteceram no deserto lá na época de Moisés, que a gente pode levar para vários lugares. E eu vou tentar levar para um lugar que não seja somente a rebelião. Amém? Amém. Meu Deus e meu Pai, coloca a mão aí na sua Bíblia, fazendo favor. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Espírito Santo. Esteja, meu Pai, sobre os meus olhos, sobre os meus lábios, sobre os meus ouvidos agora. A partir de agora, Senhor Jesus, tudo que eu ouvi, Senhor, desde o início já estou atento à sua voz. Mas agora, principalmente, onde eu estou recebendo o teu alimento, Espírito Santo, que seja o Senhor falando comigo. Espírito Santo, domine meu corpo neste momento, que seja o Senhor falando com este povo. Hoje é um dia frio, Senhor Jesus. Não é um dia comum, é uma segunda-feira. Todos sabemos, meu Pai, que segunda-feiras não costumam ser fáceis, por ser início de semana, ainda mais numa noite fria. E o Senhor nos trouxe até a sua casa, então não permita que venhamos sair daqui diferentes, meu Pai. E que não venhamos sair daqui iguais, que venhamos sair sim diferentes, Senhor Jesus. Que venhamos receber, meu Pai, este alimento para todo o final desta semana. E que venha ser abençoado. Abençoa-me, Senhor Jesus, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Amém? Amém. Bom, e falou a congregação. 26, tá bem? Não lembro se eu falei. E falou a congregação. Falou o quê? Congregação. Somos todos? Somos todos nós. Dizendo: desviai-vos, pois, das tendas destes homens ímpios, e não toquei em nada do que é seu, que porventura não pareçais todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor a habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram porta às suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conheceis que o Senhor me desviou em fazer de todos os feitos, para o coração não procede. E se este morrerem, como morrem todos os homens que foram visitados, todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, presta atenção no 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova na terra, abrir a sua boca e tragar tudo que é seu vivo, descerem ao sepulcro, então conhecerem a estes homens que ele irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra estava debaixo deles e se fendeu. Amém? Por enquanto, até aqui, a gente vai entender essa parte, eu vou entrar no contexto. Talvez seja uma palavra conhecida, talvez não. Bom, no capítulo 16, ele fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Para a gente entender quem era Corá, Corá era uma pessoa que tinha um certo... E, na verdade, ele era levita. Ele tinha um cargo. E nessa época aqui, as pessoas elas já viviam no deserto. Nessa altura do campeonato, Moisés, coitado, ele já estava ficando com o cabelo branco, porque o povo já estava dando muito trabalho para ele. E dá para dar uma dimensão mais ou menos no decorrer da história. O que acontece? Corá, ele se achou no direito. Tati, qual é o tema da palavra? Antes, né, que a gente comece a entrar no tema da palavra, eu queria que vocês entendessem que não é só sobre rebelião que vai ser dito. Que os seus atos, eles interferem sim no seu próximo. O seu pecado, ele interfere no seu próximo. A gente vive num mundo frio. A gente vive num mundo distante. A gente está num século onde as pessoas só conseguem sentir a sua própria dor. Seus próprios problemas, suas próprias perseguições. E a gente não consegue olhar para o nosso próximo. Porque a nossa dor é muito grande para a gente conseguir entender. E isso é importante para que você destrave a mente. Para que, Tati? Eu preciso destravar e entender isso. Porque isso também é algo que pode mudar e transformar a sua vida. Você quer viver uma fé firmada na rocha? Você quer ter uma vida próspera?
Você quer viver as suas batalhas firmada na palavra? Você precisa ter alguns entendimentos. Então, quando a gente entende que Corá, ele levou mais, a gente vai ver aqui no decorrer da história que ele levou mais de 15 mil pessoas com um pecado dele. Não bastou muito, foi um dos únicos pecados, um dos pecados que ele teve, que foi se rebelar contra o próprio Deus. Então, voltando agora na história, vocês conseguirem entender o contexto? Então, vamos voltar. Corã, ele estava lá, ele tinha um título, ele tinha um nome, e aí ele começou a ter alguns pensamentos na cabeça dele, e aí não deixou para ele, né? A gente, nossa, eu, ser humano, eu já logo saio falando as coisas que tem para falar, depois eu até peço perdão a Deus. Deus, perdão, porque eu acho que eu falei demais. É normal isso, né, gente? Aí o que aconteceu? Ele estava lá, ele se achou no direito de reclamar o que Deus tinha oferecido para ele. Naquela época eram votações, né? O pessoal, eles elegiam as pessoas. Ele era levita, mas ele achou que ele poderia ser sacerdote. E o sacerdote naquela época eram as pessoas que levavam até os templos as ofertas, né? E ele começou a reclamar e Moisés ouviu. Moisés, ele devia estar muito estressado naquela época, porque há pouco tempo tinha acontecido a história do bezerro de ouro, né? Então foi tudo na mesma época, ele devia estar bem estressado. E na hora ele se ajoelhou e começou a pedir a misericórdia de Deus, porque ele sabia que dali não ia dar coisa boa. Mas era porque ele estava falando contra Moisés? Não. Ele estava falando contra o próprio Deus. A diferença aí entre Corã e Moisés é o quê? Que Moisés, quando tinha algum problema ou quando alguma coisa chateava ele ia direto para o pai. Corã não, ele começou a fazer intriga. Ele catou esses dois amigos que falam na Bíblia, né? Que é Abirão e Datã. Reuniram-se mais de 250 homens. Gente, eu fico imaginando o tamanho desse deserto. Porque esses 250 homens não eram todos, era uma parcela deles, que tinham um nome, que eram nomeados a alguma coisa importante. Imagina tanto da população que estava ali no deserto. Imagina tanto do trabalho que Moisés tinha. Juntou lá os 250 pessoas e foi falar para Moisés que deveria juntar todos eles, pegar os incensários e eles oferecerem o próprio sacrifício a Deus. Só que só os sacerdotes faziam isso. O que Corã queria naquele momento? Será que ele queria só ser sacerdote? Ele não queria só ser sacerdote. Eu creio que ele queria era confusão mesmo. Ele queria era alguma desculpa. Porque eu tenho certeza que se Deus tivesse ouvido ele, dado ele a posição de sacerdote, com certeza daqui para frente ele ia querer ser outra coisa. Ele não ia estar feliz com ele mesmo. Então o que aconteceu? Moisés se ajoelhou ali naquele momento que ele ouviu isso e começou a clamar a Deus. E ele, num motivo de estresse, rasgou o verbo com Deus. Falou assim: poxa Deus, que foi aqui a parte que eu li, né? Subiram todos. Vamos então, vocês não querem fazer a oferta? Então a lamparina que acendeu, o incensário que acender, Deus vai mostrar através dos incensários acesos quem é quem, por quem Deus é. E eles, tá bom, vou lá para fazer isso. Só que Moisés, num ato de desespero, pegou e disse assim: se todos aqui forem contra Deus, Deus vai se rebelar. E o que vai acontecer aqui nesse momento? Vocês vão morrer e não será de causa natural. Não será de causa natural. Deus irá mostrar a vocês. E eles pagaram para ver. Eles pagaram para ver naquele momento. O Corã, ele reuniu as 250 pessoas, foram lá. E o que Deus fez naquele momento? Quando Moisés se ajoelhou e orou. Naquele mesmo momento, Deus desceu com a mão dele e falou assim: então tá bom. E o chão se abriu. A gente lê aqui no 30, né? Mas o Senhor cria alguma coisa nova.
ó. Ai, que meninos. Porque não era nenhuma guerra, era uma confusão, era um conflito deles com eles mesmos. Acho que Deus devia estar lá em cima falando assim, nossa, e agora? Aí quando Moisés ajoelhou e clamou, ele falou assim, não, agora sim, agora eu vou ouvir. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, então tá bom. O Senhor está me pedindo, o seu servo está me pedindo, porque Moisés sabia naquele momento quem era o Deus dele. Corã já não lembrava mais do mar aberto. Corã já não lembrava mais das 7 pragas. Corã já não lembrava mais da escravidão que eles passavam lá. Porque eles já haviam reclamado para Moisés. Se a gente for ler na palavra, a gente vai ver aqui que eles estavam reclamando imensamente. Eles chegavam para Moisés e diziam assim, lá eu tinha comida, lá eu tinha carne, lá eu tinha vida. Aqui eu estou no deserto, estou passando fome. Só que eles não faziam nada no deserto. O que eles faziam? O maná caía do céu. A água jorrava. Havia, se a gente ler o capítulo inteiro, manava leite e mel, ou seja, eles tinham de comer, eles tinham de beber. Só que Corã, naquele momento, ele só pensou nele, ele não pensou em Cristo. Porque se ele tivesse pensado em Cristo, no pai dele, ele teria feito igual a Moisés. Olha, meu Senhor, aqui não me cabe, eu quero mais. Eis-me aqui, me dê mais. Abra o seu espaço, abra o seu caminho, igual o Senhor fez. Porque se a gente crê que o mar se abriu sem ter visto, imagine ele que viu. Se ele viu, por que aconteceu o que aconteceu? Aí a gente segue na história e a gente vai ler, você não precisa nem ler, eu vou ler aqui para vocês. E a terra se abriu, a sua boca tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Ou seja, Corá ali tinha tido um pensamento e ele jamais tinha pensado no próximo, no seu amigo, no seu parente. Será que a atitude que eu estou tendo vai afetar ele de alguma forma? Será que o que eu estou fazendo vai afetar ele de alguma forma? Não, eles não pensaram nisso. Eles queriam porque eles queriam. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer algo, a gente quer alguém e a gente não consegue pensar no nosso próximo. A gente pensa na gente mesmo. E isso está escrito no Antigo Testamento. No Novo Testamento, se a gente for ler, a gente tem os 10 mandamentos para seguir. Não mudou, não é diferente. A única diferença é que o Novo Mandamento tem mais detalhes. Você tem que ser mais detalhado. O pecado, ele consiste de uma forma diferente de antigamente. Porque eu tenho certeza que se ainda fosse igual antigamente, eu certamente não estaria aqui para contar essa história. Talvez eu seria aquela que tivesse sido tragada junto com a terra quando ela se abriu. E aí a gente lê aqui no 33. E eles, contudo, que eram, desceram vivos ao sepulcro e a terra se cobriu. Assim pereceram no meio da congregação. Ou seja, no meio do lugar onde eles estavam, não foi só aberto a terra, não foi só a terra que se abriu e eles foram engolidos. O fogo que era para ter ido no incensário foi direto neles, ou seja, eles foram queimados. Ou seja, eles ali estavam sendo seus próprios sacrifícios. Só que o sacrifício ao contrário do que se chama bênção. O sacrifício de ao contrário. Ou seja, aqui afirma na palavra que toda maldição proferida em nome de Deus se torna bênção. Porque parecia uma maldição para Moisés. Só que em momento nenhum ele se colocou ali como o próprio coitado. Olha, Deus, estão vendo o que estão fazendo comigo? Eu estou fazendo isso pelo Senhor. Não, ele sabia, ele conhecia quem era o pai dele. Ele lembrava de onde ele tinha sido tirado do lodo da lama. Ele sabia de onde ele estava sendo resgatado. Ele sabia o povo dele. E detalhe, Moisés ele não viveu como escravo. Ele nunca foi escravo. Ele vivia onde? Antes do povo dele ser liberto? Com todas as regalias do palácio. Ele precisaria estar passando por tudo que ele passou? Não, mas ele aceitou o chamado dele. Aí imagina só se ele se coloca no lugar de Corã. Lá atrás, Corã não ia estar aqui reclamando. Todos os 250 morreram aqui naquele momento. E não foram mais naquele momento, porque Moisés
Moisés, de joelhos, clamou a Deus. Porque se a gente ler aqui no capítulo, ele fala: Senhor Jesus, seria estes também morrerem por conta de um? A sua infinita misericórdia fez ali naquele momento com que só aqueles que estivessem rebelados se contra. Eu fico imaginando os 250 quando pensou assim: e agora? Fiz besteira. Ixi, deu ruim. Quando eu falo outra coisa, deve ter dado muito ruim. Ali na hora, imagina só, não deve nem ter dado tempo, porque foi o tempo dele se ajoelhar para falar com Deus. Quando ele acabou de ouvir, a terra já estava abrindo. Só que o povo não ficou contente, porque se a gente ler adiante, no dia seguinte, esse mesmo povo que viu o povo sendo engolido pela terra, essa mesma terra que abriu, fechou. Todas as pessoas, todas as coisas. É como se aqui tivesse um monte de coisa. Você já conseguiu parar para pensar nisso? O negócio abre, você entra e fecha como se nada tivesse acontecido, como se você nunca tivesse existido na paz da terra. Mas o povo não estava contente. O povo queria algo a mais, o povo queria mais. O que eles fizeram? A Bíblia continua nos contando que eles, ainda assim, toda a congregação, boa parte, na verdade, não diz toda, reclamavam contra Moisés. Afinal de contas, Moisés devia estar muito irritado, devia estar muito irado. E se a gente for pesquisar, a gente vê que ele era um homem bom, que ele era um homem paciente, que ele era um homem temente. Então você nunca vê uma pessoa explodindo. Aí você vê a pessoa explodindo do nada, o que acontece? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ué, nunca aconteceu nada, ela nunca está irritada. Isso acontece muito direto. As pessoas acham que eu sou legal, eu sou simpática, mas me vê irritada, mas meu Deus, gente. Ou quando eu resolvo falar não, né? A Bruna sabe disso, né, Bruna? As pessoas ficam assim: nossa, Tati fala assim. Eu falo mesmo. Se tá tudo bem, se é possível, eu falo mesmo. Mas às vezes a gente é preciso falar não. E às vezes o não, ele magoa, principalmente quando você ouve sim, Moisés estava lá. Tá bom, eu vou dar um jeito. Tá bom, eu vou ajoelhar. Tá bom, eu vou orar. Meu Deus, o que eu faço? E sobe no monte, desce do monte. E passa 40 dias, desce, o povo tá lá. Aí sobe de novo para clamar para Deus. Deus, entende misericórdia desse povo. Aí do nada, ele fica muito irritado. As pessoas dizem: Deus não é como ele, quem matou foi ele. Esqueceu das graças de Moisés. Esqueceu que ele era alguém escolhido. Aí o que acontece? O Coragem nem estava mais ali, mas ele ainda estava passando o seu legado. A murmuração dele foi tanta que mesmo ele não estando mais ali, o povo ainda falava dele. Olha, era tão de Deus, era tão amado, era tão querido. Aí, continuando, no final, Deus fica tão irritado, mas tão irritado, que quando Arão e Moisés vai lá fazer as ofertas, quando pega fogo lá em tudo, os incensários, eles já eram consagrados. Eles já haviam sido consagrados. Então Deus fala assim: recolhe eles. Creio eu que ele deveria ser de ouro, não sei, para não derreter, ferro, aço, alguma coisa do tipo. Porque não derreteu com fogo. E ele continuou, como ele já era um produto que estava consagrado, ele falou: recolhe todos, vai aqui, acende, faz uma oferta. Só que nessa hora, Moisés que estava lá fazendo isso, Deus estava onde? Em todos os lugares. Deus já estava ouvindo lá a murmuração do povo. Moisés, atento à voz de Deus, falou assim: Arão, faz o que tem que fazer, termina aqui de acender e corre lá, porque uma praga vai chegar para esse povo. Eles ainda continuam reclamando. E dito e feito, Moisés, com sua infinita bondade e infinita misericórdia, continuou lá orando e pedindo e clamando a Deus: Deus, não mate todos, Deus, não leve todos, Deus, não use todos. Dei glória a Deus
imaginando como é que o povo de Corã, quando a praga chegou e levaram mais de 14 mil pessoas. Foi instantâneo. Não teve chance, não teve tempo de se arrepender. Glória a Deus. Meu Deus, obrigado, porque todo dia a sua misericórdia se renova. Senhor Jesus, obrigado porque as suas bênçãos se renovam. Obrigado, Senhor Jesus, por ser misericordioso, por ser amoroso, por não permitir, meu Pai, que a terra se abra. Olha o que a gente está passando por aí. Olha o que a gente está passando por aí. A gente estava vendo no final de semana mais de 14 lugares diferentes, estados diferentes. Pegou fogo em uma hora só. Ele até perguntei, eu falei, uma hora só? Na mesma hora. Aí a culpa é de quem? Tem que achar o culpado. Achou, né? Acharam o culpado lá, botaram a culpa nos malandros. Mas quem é que tem esse poder? E mesmo assim, a misericórdia do Senhor fez o quê? Trouxe chuva esses dias. Hoje, quando eu acordei, eu falei, nossa, parece que eu estou em outro lugar. Parecia até que eu tinha mudado de cidade. Juro pra vocês, parecia que, sei lá, que eu estava mais pro interior, sabe? Onde tem mais verde. O vento estava mais fresco. Eu falei, agora eu vou melhorar, porque estava muito seco. Tem 2 semanas que a minha voz não melhora. Imagina só se ele quiser fazer assim, ó. Entende que não é só a rebelião? Entende que você é responsável pelos seus atos e que os seus atos interferem sim nos próximos? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra. E ela realmente vem primeiro para a gente, porque eu tenho pedido isso para Deus. Eu falo, Deus, me mostra as coisas que precisam ser mudadas, me molda, Senhor Jesus. Aqui, o versículo 50 fala assim: e voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou toda a praga. Mas estavam lá no meio do povo os mortos e os vivos. Deus tenha misericórdia de mim. Isso é o Antigo Testamento, mas nós vivemos isso nos dias atuais. Deus realmente está às portas. Será que o seu orgulho vai permitir mesmo que você viva uma vida rasa? Será que o seu orgulho vai permitir mesmo que você se preencha como os fariseus? Eu estou te dando um exemplo, mas se a gente voltar lá no primeiro, a gente encontra vários profetas, pessoas que acabaram levando outras pessoas. A Eva foi uma delas. Gente, ela tinha uma regra. Oh Deus, em misericórdia. Ela quebrou uma regra. As mulheres hoje tudo sofrem. A dor do parto não era para existir. Várias coisas. Então, se de repente você está passando por uma dificuldade, por um problema, pare de ouvir a palavra de Deus para se servir. É o convite que eu te faço. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar com ninguém. Eu não estou aqui para apontar o meu dedo, porque quando a gente aponta o dedo, tem mais 3 voltados para a gente. É a palavra de Deus que diz: eu estou voltando, eu estou às portas. Nós subimos no monte direto e o tempo todo Deus vem com a gente, traz uma revelação, Deus traz algo novo, Deus traz uma novidade. É por isso que a gente está aqui, ó, sem parar de trabalhar. É culto de jovens, é culto das mulheres, é círculo na minha casa, é grupo de oração nas terças com as irmãs, meia-noite, cora com o Murilo, vai fazer, sexta-feira vai começar a vir. Você tem a oportunidade de estar aqui todos os dias. Esteja atento ao ouvido, com os ouvidos atentos à voz de Deus, é o que eu tenho para dizer. Eu estou às portas, eu estou chegando, mas é preciso que você mude, é preciso que você tome a sua posição, coloque a sua posição. Eu sou, a partir de hoje, responsável sim pelos meus atos. Elas não vão interferir somente a mim, elas vão interferir também no meu próximo. Então, quando eu pecar, quando eu errar, quando eu falar um palavrão, quando eu reclamar de um do outro, quando eu disser algo que não é da sua vontade, eu estou contaminando
a ser sensível ao ponto de se colocar no lugar do seu irmão. Nós temos que nos amar sim, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, mas é um mandamento, é uma lei. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não ama a Deus? E como é que você vai amar a Deus se você não ama o seu próximo? Corão, naquele momento, ele nem se amava. Porque se ele se amasse, ele ia falar assim: gratidão por eu ser levita, gratidão por eu ter uma posição, gratidão por eu ser escolhido, gratidão por Moisés ser sacerdote, gratidão por Arão ser sacerdote, gratidão por todos esses 250 homens me ouvirem quando eu falo. Imagina você conseguir convencer 250 pessoas. Não é fácil. Eu cuido das redes sociais, gente, para você achar uma pessoa que ouça com atenção aquilo que você fala, é muito difícil. Tem vídeo nosso lá que tem mais de 1000 visualizações. Ganha 1, 2 seguidores. 1000 pessoas passaram por ali. 1000 pessoas assistiram aquele vídeo. Mas um foi tocado. Falou: não, vou voltar para ouvir o que essa página aqui tem a dizer. Ele conseguiu convencer 250 pessoas a seu favor. Imagina só o que Deus pode fazer quando você se coloca à disposição, quando você faz igual Moisés. Que Moisés podia ter batido de frente com o Corão, eles eram parentes, eram primos. Vem cá, você tá ficando louco? Você tá ficando maluco? Não, ele teve temor, ele na hora se ajoelhou e pediu para Deus. Então seja você esse crente, tenha você essa intimidade com Deus. Porque não vem me dizer que você tem a mesma que eu. Não vou dizer você, perdão, vou dizer em terceira pessoa. Como é que nós, aliás, como é que nós vamos dizer que temos a mesma intimidade de Moisés com Deus? Nós não tínhamos a mesma intimidade. Infelizmente. Meu Deus, eu quero essa intimidade. Tem que fazer oração de doido mesmo, tem que fazer oração de maluco. Deus, eu quero muito ter essa intimidade. Nem que for 10%. Porque a palavra diz que se a sua fé for comparada com um grão de mostarda, ela move uma montanha. Aleluia! Ela move uma montanha. Então tenha você essa fé. Se levante agora, eu vou pedir para o irmão colocar uma música. A gente vai pedir para Deus agora, através desse louvor. Foi uma direção que o Espírito Santo me deu ali quando eu estava louvando. Eu não sei cantar, mas eu vou tentar cantar com vocês. Vou pegar o microfone que vai começar. Restitui, você sabe? Sabe cantar, Bruna? Restitui? Vem cantar comigo, por favor. Vem cantar com a sua. Melhor eu parar de filmar. Melhor parar de filmar. Sou eu que posso. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Cria uma intimidade ali agora com o Espírito Santo. Vamos louvar essa música como um ato de fé, como um ato de adoração a Cristo. Senhor Jesus,